Queria, dando continuidade à nossa audiência pública, convidar o professor Ricardo Brissola Balestrelli, ex-secretário nacional de Segurança, criador do PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, para que possa fazer uso da palavra e possa passar a sua experiência. Muito obrigado. Registrar que o tempo de apresentação dos palestrantes é de 15 minutos. Muito bom dia a todas e todos. Eu quero inicialmente saudar a deputada Marta Rocha, que hoje se encontra entre as principais lideranças nacionais no campo da segurança pública, tendo sido alguém que sempre criou paradigma novo no campo da segurança e continua hoje exercendo esse mesmo papel como parlamentar desse Estado que é tão importante, que é tão vitrine, que é tão exemplar para todo o país. Cumprimentar e parabenizar ao mesmo tempo o deputado Bruno Dauari pela iniciativa, cumprimentar o deputado Flávio Bolsonaro, cumprimentar a deputada Márcia Giovanni, que inclusive coordena a Comissão de Assuntos Municipais, que é tão fundamental, né, naquela linha que o deputado Dauari citava, né, de que o cidadão vive no município, né, ele não vive nem no Estado e nem na União, que são abstrações, ele vive no município. Cumprimentar o deputado Jorge Neto e a deputada Ana Paula Richuan. Igualmente, meu querido amigo prefeito Rodney Miranda, que tem uma trajetória também exemplar em diversas instâncias do campo de segurança pública brasileira, e o prefeito Josias Quintal, em nome desses dois prefeitos, cumprimentar todos os demais presentes. O nosso querido inspetor Elvis, cumprimentar igualmente o Dr. Pex Jones e a doutora Cristina Villanova, que à frente de toda a área de ensino e valorização da Secretaria Estadual de Segurança, tem feito um trabalho também que é um paradigma, que é um exemplo nacional. E, por fim, e mais importante, cumprimentar a cada uma e a cada um de vocês, guardas municipais que estão aqui neste dia de hoje. Dizer a vocês que é com muita honra e com muita emoção que eu tenho essa oportunidade de fraternizar com vocês aqui, através dessas palavras que eu vou dizer, e de estimulá-los a continuar nessa caminhada de conquistas, de vitórias que vocês vêm alcançando. Se me permitem, minhas amigas e meus amigos, em primeiríssimo lugar, eu queria fazer menção a algo que parece uma obviedade, mas uma obviedade da qual nós muitas vezes esquecemos, né? Nós vivemos no Brasil, já há muitos anos, uma grande tragédia no campo da segurança pública. Quando eu era secretário nacional de segurança, e nunca fui um secretário chapa branca, eu já dizia isso: nós vivíamos no Brasil uma tragédia no campo da segurança pública. E uma tragédia, lamentavelmente, que vai se banalizando. Nós já não nos damos conta do tamanho da tragédia. Eu quero dar às senhoras e aos senhores um exemplo. Eu estive numa reunião com o ministro de Segurança de Israel, que é um país que vive permanentemente em guerra. E quando eu citei o ministro de Segurança de Israel, e lá em Israel eles tiveram a lucidez de criar um Ministério da Segurança Pública, que aqui no Brasil nunca fomos lúcidos suficientes para isso. Alocamos segurança pública dentro do Ministério da Justiça, sendo que segurança é maior do que o Ministério da Justiça, e o menor não comporta o maior, né? Mas conversando com o ministro de Segurança de Israel, naquela época eu citava ao ministro os nossos 47 mil homicídios por ano. Ele trouxe um tradutor para o hebraico e ele pediu 3 vezes a repetição da tradução. E na última vez ele falou em inglês e eu percebi que ele, irritado, dizia ao tradutor que o tradutor era um mau tradutor. Porque ele não acreditou que no Brasil nós tivéssemos 47 mil homicídios por ano. E eu lembro que eu enrubesci, eu fiquei envergonhado e eu disse: ministro, ele não está traduzindo errado. Nós temos 47 mil homicídios por ano. Este homem levou as mãos à cabeça e disse o seguinte:
Mas isso é inacreditável, isso é pior do que qualquer guerra. E nós hoje, minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos beirando 60 mil homicídios por ano. E mais grave do que tudo, já banalizamos, já convivemos com isso como se isso não fosse um fato escandaloso. E banalizamos todos os outros tipos de crimes. E temos índices de elucidação e de efetiva punição de crimes no Brasil absolutamente ridículos. Não por culpa dos heróicos policiais e dos heróicos guardas que estão o dia inteiro fazendo o seu trabalho e arriscando as suas vidas, mas por um sistema de segurança pública que funciona muito mal. O que é que eu quero dizer com isso a vocês nesse momento em que o país já se sente tão abatido pela gravidade do momento que ele vive? Eu quero dizer a vocês que nós precisamos reconhecer o nível da tragédia em que nós vivemos. E precisamos reconhecer não apenas pela dor que essas mortes nos causam. Precisamos reconhecer a relação que existe entre isso e o nosso subdesenvolvimento. Não nos encantemos muito com o fato de sermos um país considerado em ascensão mundial, né? Não sei se ainda hoje nos mantemos nesse patamar de ascensão mundial. Estamos tendo uma quebra definitiva nisso. Mas lembremos sempre que, apesar de fazermos parte dos BRICS, nós somos um país de índices escandalosamente subdesenvolvidos. E isso tem uma relação direta com o fenômeno da insegurança pública. No pequeno tempo que eu tenho, se me permitem dizer, e o Rio de Janeiro tem sido vítima disso ao longo dos anos, onde não há segurança pública, não há desenvolvimento. Onde não há segurança pública, não há turismo, não há crescimento do turismo. Onde não há segurança pública, não há crescimento dos investimentos, o capital se retira. Conforme a Universidade de Harvard, onde não há segurança pública, professor Robert Putnam, um dos referenciais da ONU, onde não há segurança pública, não se formam redes de engajamento cívico. Vamos traduzir? Onde não há segurança pública, a Dona Maria, o seu José, que moram lá no morro, não tem coragem de instituir associações de moradores e dizer livremente o que pensam, porque o crime, os bandidos não permitem. Onde o crime domina ou predomina culturalmente, não há livre associação popular e não há liberdade de palavra e de organização. Onde não há segurança pública, não se pode falar em educação de qualidade. Eu sou um homem muito prático, eu gosto de exemplos concretos. Eu quero lembrar um exemplo que eu vivi numa escola de comunidade aqui do Rio de Janeiro. Eu fui eu fui falar aos diretores, orientadores e professores de uma escola aqui no Rio. E eu fui falar sobre educação para a cidadania. Muito rapidamente eu quero contar isso a vocês. Quando eu terminei, um professor de história levantou a mão e disse assim: isso tudo é muito bonito, mas não dá para fazer. E eu disse: ué, professor, por que não dá para fazer? E ele disse: eu vou contar o meu exemplo. Eu trabalho com ensino médio e tive que ensinar aos meus alunos a passagem do mundo antigo para o mundo feudal, que em grande parte ocorreu por um fenômeno de insegurança pública. As invasões bárbaras e o refúgio dos cidadãos nos castelos. Dos não cidadãos ainda na época, na verdade, dos vassalos, né? E os meus alunos não entenderam e eu dei um exemplo. Eu digo: olha, comparemos com o nosso Rio de Janeiro. Cada vez mais as classes abastadas vivem em condomínios privados com segurança privada e cada vez mais os pobres viram mão de obra servil, mão de obra barata para atividade criminal. Na aula seguinte, diz o professor, quando eu coloquei a mão sobre o quadro verde, voou um punhal do fundo da aula, atirado por um menino de 17 anos, empregado de uma organização delinquencial. E ao final da aula, os cariocas usam muito esses termos, né? Que é o gaúcho às vezes estranha, dizer assim, ao final da aula ele me juntou pela gola, o meu aluno me juntou pela gola, me colocou contra a parede, colocou o dedo na minha cara e disse assim: nunca mais, professor, nunca mais abra a boca para criticar os companheiros do movimento. E eu, como bom gaúcho, olhei para a fila da frente, a diretora, as orientadoras, e usei a expressão que nós usamos muito. Eu disse: mas que barbaridade! E o que é que vocês fizeram? E eu me lembro da diretora corando, baixando a cabeça e me dizendo o seguinte: nós não fizemos nada porque nós queremos continuar vivos. E aí vem a parte pior. O professor de história disse: eu fiz. Eu voltei para casa
revisei todo o conteúdo programático e eliminei qualquer assunto que pudesse ofender os bandidos. E aí eu pergunto a vocês, meus amigos guardas municipais, como é possível falar em educação num país onde os professores tremem de medo na sala de aula diante do crime? Onde os colegas não têm o direito e a liberdade de levantar a mão para dar uma opinião? Nós podemos falar em escolarização, mas não podemos falar em educação no Brasil, porque a maioria da população brasileira está imersa no contexto de insegurança pública. Na cidade que eu escolhi para viver hoje, Natal, os postos de saúde não abrem sem a presença da Guarda Municipal, porque os médicos e os enfermeiros se recusam a prestar o seu serviço. Então eu quero dizer a vocês algo que eu cunhei num singelo livro meu uns anos atrás, e que é uma expressão que eu uso hoje, né? A segurança pública tem um poder de interditar as demais áreas de desenvolvimento. O famoso tripé internacional do desenvolvimento, saúde, educação e segurança, não funciona sem segurança pública. Sem segurança, nós interditamos a saúde e a educação. E aí eu caio no meu tema central, que são vocês guardas. Vocês são os capilares, vocês são os homens e as mulheres mais próximas do dia a dia da população. Vocês são muitas vezes a única visão do poder público que sobrou na vida dessas pessoas humildes, abandonadas, órfãos de tudo e de todos. Lá estão vocês exercendo não um poder paternalista e nem maternalista, mas um poder de paternidade e de maternidade junto a essa população órfã e abandonada. Eu tenho que concluir, mas eu quero dizer antes de concluir o seguinte: vocês guardas municipais despontam como a grande novidade na área da segurança pública brasileira. Uma área muito empedernida, muito resistente a mudanças, uma área muito corporativista, uma área que funciona muito mal, mas que não aceita discutir transformações. E vocês guardas surgiram com uma força surpreendente. Eu participei da Marcha Azul em Brasília e dizia agora no período que antecedeu a este nosso encontro, eu dizia da minha profunda impressão pelo número de parlamentares que se sucederam durante um dia inteiro em Brasília dando apoio aos guardas. Eu nunca vi nenhuma categoria ser tão apoiada como os guardas municipais. E vocês nos surpreenderam com a articulação de vocês, surpreenderam a mim particularmente, que lutei muito por reformas no meu período de secretário, infrutíferamente. Acho que plantei sementes, mas não consegui as reformas. Vocês me surpreenderam profundamente com a Lei 13.022, que efetivamente reconhece em vocês o poder de polícia que vocês já tinham, mas muito limitadamente a questão do patrimônio, né? E amplia esse poder de polícia a garantia dos direitos e da integridade dos cidadãos. Portanto, vocês deram um salto com a Lei 13.022 e passaram do poder de polícia ao poder da polícia. Vocês já são, minhas amigas e meus amigos, plenamente policiais. Vocês apenas não têm o nome de polícia. E nós precisamos continuar a luta para que vocês sejam formalmente, nominalmente reconhecidos, como em qualquer parte do mundo civilizado, como policiais municipais. Para quê? Para competir com a PM ou com a Polícia Civil? Não, para congregar esforços. Me perdoem aqui nesta casa de grande respeito, um termo também que não é desrespeitoso, mas é relativamente chulo, é relativamente popular. Nós não temos por que brigar por monopólios no Brasil. Nós temos bandidos e crime para todo mundo, lamentavelmente, né? Nós não temos por que brigar por monopólio para funcionar tão mal quanto nós funcionamos. Eu tenho brincado com os meus amigos coronéis e delegados, meus queridos amigos que eu prezo muito, que têm um trabalho heróico também no seu dia a dia, e que às vezes resistem à mudança. Eu tenho brincado muito com o termo desapegue. Desapegue, delegado, desapegue, coronel, né? Desapegue para que todo mundo possa fazer o seu papel. Nós podemos ter nas guardas polícias municipais, por exemplo, extremamente atuantes em delitos posturais e em contravenções, desafogando as demais polícias desse tipo de trabalho. Vocês têm qualidade e tamanho para isso. Agora, nós precisamos instituir completamente a Lei 13.022,
Precisamos que, assim como o prefeito Rodney percebeu, né, e o prefeito Josias e demais prefeitos que aqui estão, que eu não cito porque não conheço pessoalmente, precisamos que os prefeitos percebam a importância das guardas, que tenham, eu diria, prefeito Rodney, inclusive a inteligência política de perceber que a população brasileira já reconheceu, vocês estão acompanhando pesquisas, não é, pessoal? A população brasileira hoje já declara a segurança pública como o tema mais importante da sua vida, porque ela já reconheceu intuitivamente aquela teoria complexa ao qual eu me referia, de que a segurança impede as demais áreas de desenvolvimento. Os bons prefeitos se deram conta que tomar a carona, neste sentido, neste bom sentido, tomar a carona da transformação segura das suas guardas em boas polícias, é garantir para si, prefeito, um papel de grande liderança local, regional e inclusive nacional. E se me permitem a ousadia, eu diria que os prefeitos que não perceberam isso serão tragados pela história. Serão tragados pela história, serão engolidos pela história e deixarão de ter um papel importante, e deixarão de ser as lideranças que poderiam ser. Agora, para que tudo isso, concluindo, se concretize, nós precisamos cuidar muito da capacitação das guardas municipais, porque nós temos que fazer um bom trabalho. Nós temos que provar para a sociedade que valeu a pena o ingresso desta nova figura no campo policial, que são as guardas, mas não policialesca no sentido de meramente repressora. Guardas que ajam com um legítimo poder da energia quando necessário, mas que sejam, antes de tudo, preventivas, educativas, como muito bem lembrou a deputada Marta Rocha, guardas que ajudem a evitar a violência e o crime na sociedade, com um perfil de guarda, e permitam cunhar isso e provocar vocês a repetir, né? Nós falamos hoje muito em polícia de proximidade. Nós temos que começar a falar em guarda de proximidade. A guarda que se abraça com o povo, a guarda que é parte do povo, a guarda que repete aquilo que eu via na minha infância e que nós dizíamos um policial para chamar de nosso, o policial que era nosso da comunidade, o policial que não era do Estado, o policial que não era do governo, o policial que era nosso, de quem nós sabíamos o nome e o sobrenome, de quem nós nos orgulhávamos, e ele se orgulhava de nós. É isso que as guardas estão desafiadas a fazer. Portanto, eu concluo saudando a todos vocês, agradecendo a todos vocês essa oportunidade, dizendo bem-vindos ao futuro. E o futuro somos nós, o futuro são vocês, os guardas que estão aqui hoje. E, se me permitem, como uma última mensagem, sem nenhum cunho de propaganda religiosa, mas lembrar um grande mestre da humanidade, que um dia disse o seguinte: vocês são o sal da terra, vocês são o fermento na massa e vocês são a luz do mundo. E a isso nós chamamos tecnicamente de metáforas de proporção. Pequenas histórias onde o que importa é o tamanho das coisas. Se nós fizermos um panelão de comida e colocarmos lá um balde de sal, nós vamos estragar a comida. Nós temos que colocar 1 ou 2 colheres de sal. Meu amigo, minha amiga, você que está aqui hoje, você é essa colher de sal. Vocês são o fermento na massa. Eu, uma ocasião, tentei fazer um bolo, eu sou um mau cozinheiro e saiu uma gosma, porque eu usei mal o fermento. E o fermento é só uma pitada. Vejam que brilhante metáfora Jesus utilizou um dia. Nós temos que ser essa pitada que transforma a massa em povo. Isso é quase uma antecipação de uma categoria sociológica. Os sociólogos dizem que massa não tem consciência e povo tem consciência. Você, meu amigo guarda, você, minha amiga guarda, você tem que ser o fermento na massa, aquele que transforma a massa em povo. E a última que eu gosto mais: vocês são a luz do mundo e a luz não foi feita para ficar escondida. Nosso presidente, um dia um guarda me disse assim: mas eu sou uma luz muito pequena, eu não sou uma labareda. Eu digo: você não precisa. Se você fosse uma labareda, você ia inclusive queimar quem está em volta. Seria muita radiação, muita luz para olhar, né? Você precisa apenas acender a sua pequena chama, porque esta pequena chama não será fulgurante, mas ela vai nos dar ideia dos caminhos e vai nos fazer seguir com segurança. Acenda a sua pequena chama, porque é ela que vai fazer a diferença na sua vida e na vida de todo mundo que está em volta. E olha que os nossos queridos guardas não têm uma chama tão pequena, porque o mais humilde, com isso encerro, o mais humilde dos guardas
na mais humilde ruela de uma cidade, mesmo que ele não saiba, ele é um gigante de liderança em meio a um povo abandonado. Ele é a luz em meio a um povo abandonado. Ele tem o poder do Estado de carregar aquele povo junto consigo para uma vida melhor ou para uma vida ainda mais desgraçada do que a vida que esse povo já vive. Por isso agradeço à deputada Marta Rocha mais uma vez essa gentil lembrança dessa expressão que alguns anos atrás eu cunhei: o guarda e o policial são pedagogos da cidadania. Vocês, antes de tudo, vocês são educadores e líderes populares. A transformação do Brasil, deste Brasil hoje tão sofrido, deste Brasil que hoje chora, a transformação do Brasil passa muito especialmente pelas mãos de vocês. Muito obrigado pela escolha que fizeram.